Negativo, seu Haddad. Os únicos católicos que estão com você são católicos ou idiotas ou porque tem interesse feito esse padre comunista. Receber o candidato Fernando Haddad aqui hoje. Haddad é meu amigo. 1, 2, 3, 4, 5 mil! e viva o Partido Comunista do Brasil! E viva o Partido Comunista do Brasil! 1, 2, 3. A gente só pode fazer isso com a nossa hipocrisia. Com a nossa hipocrisia. Quer dizer, com a nossa sinceridade. Vamos pra cima, gente, com o nosso amor, com a nossa hipocrisia, com a nossa... Eu avisei o pessoal aí da paróquia Santos Mártires, em Campo Lindo, no Jardim Ângela, em São Paulo, que haveria uma missa pro Haddad. O pessoal tirou a publicação do Facebook, mas mesmo assim eles fizeram uma missa pífia e vergonhosa, que nós vamos analisar aqui juntos e ver as vergonhas e as infrações eleitorais cometidas naquele lugar. 4, 5 mil! Aconteceu mesmo a missa. Depois de eu ter avisado, aconteceu a missa. O bispo, seu Dom Luiz Guedes, estava sabendo e mesmo assim não fez nada. Ele poderia ter dado uma ligação para o seu padre Jaime ou Jamie Crow. Isso que o senhor fez é pecado, viu? E mesmo assim ele não fez. Podia ter ligado se não vai ter missa, não vai ter comício, não vai ter porcaria nenhuma. Quem manda na minha diocese sou eu, pronto, acabou. Mas não teve, ele não fez nada, porra. Eu sou cristã. Brasileiros que não são cristãos, como eu, né? Com a minha religião, que é o cristianismo. Brasileiros que não são cristãos, como eu, né? Dom Luiz Antônio Guedes, o senhor não vai fazer mais nada além daquela cartinha pífia que o senhor mandou? Eu quero só falar rapidamente sobre esse padre Jaime Crow. Haddad é meu amigo. Que esteve lá e celebrou aquela missa maravilhosa, dando comunhão para comunista. E viva o Partido Comunista do Brasil! Para abortista, fazendo um sacrilégio, né? Sabe quem é o padre Jaime Crow? Vou contar para você quem é. O padre Jaime Crow é um irlandês que está aqui no Brasil desde os anos 80, nos 1987. Ele estava, sabe aonde? Na missa, no ABC Paulista, antes do Lula ser preso, junto com o Dom Sândalo Bernardino, aquele bispo comunista. Eu sou uma ideia misturada com a ideia de vocês, com a ideia de vocês, com a ideia de vocês. Haddad é meu amigo. O Jaime Crow, padre comunista, também estava na missa do ABC. O programa da prefeitura vai beneficiar 100 travestis e transexuais. O homem que tem livro defendendo Stalin, o homem que tem livro escrito em defesa do socialismo. Seu padre Jaime Crow, o senhor é amigo do Haddad mesmo, né? Haddad é meu amigo. Haddad é meu amigo. Haddad é meu amigo. O senhor diz que é amigo dele? Que pouca vergonha. E aí quando você vai lá ver os vídeos da paróquia Santos Mártires em Campo Lindo, em São Paulo, você vê que a paróquia Santos Mártires tem o seu rol de mártires. Você acha que vai estar lá Policarpo, vai estar lá o Estevão, vai estar todos os mártires da igreja, os mártires modernos. Não. Sabe quem está lá de mártir moderno? Eu vou dizer para vocês. Se você for passando para lá, você vai ver que mártir... a caminhada, né, os mártires de caminhada, é a Marielle Franco, é o Dom Helder Câmara, que foi mártir, não sei por que mártir, se ele não foi morto, o Che Guevara, ô seu Jaime Crow, Che Guevara, ele é mártir de caminhada? A igreja está de portas abertas para todos. Só tá de brincadeira, né? Tô com vontade aqui, vou dizer Brasil, eu estou com vontade de dizer um palavrão aqui, mas eu não vou dizer. Você pensa num palavrão bem feio, entendeu? É esse aí que eu tô querendo dizer pra esse padre. O senhor não tem vergonha nessa sua cara, não? Não, a missa não. De botar o Che Guevara como mártir? O senhor não tem vergonha nessa sua cara comunista e hipócrita, hein, seu Jaime Crow? Seu bispo Dom Luiz, o senhor não vai fazer nada, não? Não vai mandar tirar o Che Guevara da igreja? O senhor não tem vergonha na cara, padre Jaime? Além de receber um stalinista, uma comunista do Partido dos Trabalhadores, né, o Haddad, e dar comunhão pra eles, ter o Che Guevara na parede? 1, 2, 3, 4, 5 mil! E viva o Partido Comunista do Brasil! Partido Comunista do Brasil! Tá lá também na sua parede o Gandhi. Esses são os mártires de caminhada? Você só pode estar de brincadeira comigo. Essa igreja tinha que ser fechada, só tinha que ser mandado de volta pra Irlanda. Isso que o senhor fez é pecado, viu? Ou ser mandado pra Venezuela. O senhor tá de sacanagem com o povo católico, seu padre Jaime. O povo não é idiota, não. Achar que Che Guevara é mártir. Ah, vai dormir, rapaz. Vai se aposentar, vai fazer outra coisa. Daqui 15 dias é 13, gente. E viva o Partido Comunista do Brasil! Cada um de nós sermos, nestes 15 dias, um cabo eleitoral. Fora tudo isso ter sido um absurdo, o fato principal que aconteceu ali
foi a infração ou crime eleitoral. Artigo 244 do Código Eleitoral Brasileiro diz que é proibido fazer propaganda eleitoral, comício, o que quer que seja, a menos de 200 metros de uma igreja, de tudo que é lugar. Veja a lei eleitoral 244, está escrito lá. Não pode, isso foi infração eleitoral. O padre, a Manuela Dávila, o seu Haddad, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Comunista, todos têm que ser multados. Sei lá o que tem que acontecer, eu não sei qual é a penalidade para cometer essa infração, mas não pode, é proibido por lei, e esses vagabundos não vão ser punidos. Cadê o TSE para punir o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB e todo esse pessoal aí que está apoiando o PT por fazer propaganda eleitoral na frente de igreja? Eu já fui prefeito, professor, sou candidato a presidente, mas nunca deixei de olhar para todo mundo da mesma maneira, porque todo mundo igual. E viva o Partido Comunista do Brasil! Isso aí é infração, gente. Código Eleitoral 244, inciso 5. Aí veio o seu Jaime Crow, o seu padre Jaime Crow, esse padre comunista aí, esse padre petista comunista, falando que não, na missa ele não faz política. E durante a sua missa o senhor costuma falar com os fiéis? Não, a missa não, a missa não. Mas já começa a missa dizendo que ele não vai falar irmãos e irmãs. Normalmente eu inicio dizendo irmãos e irmãs. Mas em homenagem a alguém que está ali. Sabe o que vou dizer hoje? Eu vou homenagear a mim. Aí ele olha para o Haddad, ele vai fazer política. E em vez de falar irmãos e irmãs, ele diz companheiros e companheiras. Companheiros e companheiras. E viva o Partido Comunista do Brasil! Ele só faltou dizer companheiro e companheira. Tenha santa paciência, porra. Acabou o tempo de respeitar esse tipo de gente na igreja. Depois ficou acusando o Bolsonaro sem citar o nome, né? Faltou falar o coiso, que é o armamento da população, que não sei o quê. Bandido bom é bandido morto. Tem que armar todo mundo, gente. Arma é instrumento da morte. Não tenho coragem de aparecer e pedir votos. A minha polícia vai ser para atirar para matar. Transformando o Bolsonaro num satanás, enquanto Satanás estava sentado na frente dele, ali na forma do Haddad e da Manuela. Queriam cometer sacrilégio minutos depois na hora de comungar. Mas ele não fala de política na missa. Depois de tudo isso que aconteceu, o bispo Dom Luiz Antônio Guedes emitiu uma notinha que eu chamo a nota que ninguém nota. Aquela nota água com açúcar que ninguém tá nem aí. Ele deveria ter feito um pronunciamento público, gravado um vídeo, mandado esse padre Jaime raio que o parta, ter mandado ele calar a boca, ficar um aninho de silêncio para aprender a não ser malandro desse jeito, promovendo o candidato em frente da igreja, que é infração eleitoral, porra. Daqui 15 dias é 13, gente. Mas não, o que ele fez nessa carta? Primeira coisa, ele advertiu o padre, disse que advertiu, não sabemos de fato. Ele alertou sobre os perigos de comungar, de tomar a Eucaristia errado, o que foi correto, ele fala isso. Falou que deve defender a vida, mas não falou desde a sua concepção até o seu fim natural, faltou esse detalhe importante. E não falou da Manuela Dávila do PCdoB. Brasileiros que não são cristãos, como eu, Com o nosso amor, com a nossa hipocrisia, Como é que ele não falou ali da Manuela Dávila comunista, que fala que não é cristã, comungando? E aí depois vai lá, não falou do padre que foi na frente da igreja e ficou fazendo comício dizendo é 13. Daqui 15 dias é 13, gente. É 13, gente. É 13, gente. Nas próximas eleições é 13. Na frente da igreja? Dom Luiz, isso não vai fazer mais nada, não? Pessoal de Campo Lindo aí, de São Paulo, região Jardim Ângela, vão lá cobrar o bispo Dom Luiz para ele tomar uma medida acertada contra esse padre comunista pilantra. É 13, gente. Manuela se fala cristã. Você pode dizer que ela nunca fala que ela é católica. Quando ela mente, ela fala que ela é cristã. a minha religião, que é o cristianismo. Eu sou cristã. Mas ela não chega a falar que ela é católica. Meu filho, cristão, até Gandhi se dizia. Quero saber se você é batizada, tá confessada certinho, tá em estado de graça para ela confessar. Isso você não fez, né? Manuela Dávila não é cristã. Manuela Dávila é uma hipócrita
hipócrita. Ela mesma disse que a hipocrisia dela, eles vão pra frente. Vamos pra cima, gente, com o nosso amor, com a nossa hipocrisia, com a nossa... Manuela Dávila é hipócrita, assim como esse padre é hipócrita aí que fala que é uma maravilha, que ele não faz comício em missa. Ah, tenha santa paciência, pô. Eu já vou dar uma ajuda aqui no Código de Direito Canônico, que esse pessoal não lê, para o bispo Dom Luiz Guedes. Presta atenção, bispo. Código de Direito Canônico, número 915, fala que o padre, o pároco, né, deve zelar pela comunhão. Não sejam admitidos à Sagrada Comunhão os excomungados, os interditos, depois da aplicação da declaração de pena, e outros que obstinadamente perseverem em pecado grave manifesto. Além de ser comunista, abortista, mentiroso, hipócrita, contra Deus, tudo que a Manuela Dávila é, ela está em pecado grave por causa disso. E não é cristã, não é católica, não pode comungar. Pároco, o senhor está errando, o senhor sabia que ela era comunista e o senhor está dando comunhão para ela. E viva o Partido Comunista do Brasil! Mesma coisa com o Haddad, só porque o avô dele era religioso, isso o isenta de pecado? E outro aqui, ó, o bispo Dom Luiz Guedes, tá ali o Código de Direito Canônico número 287. Vamos ler junto aqui? Vamos lá, faz escolinha do berber. Não tome parte ativa em partido político ou na direção de associação sindical, a não ser que, a juízo da autoridade eclesiástica competente, no caso pode ser o próprio bispo, o exija a defesa dos direitos da igreja ou a promoção do bem comum. Ou seja, um clérigo da igreja católica só pode se envolver com política partidária se for para defender os valores da igreja, para defender a igreja ou para promover o bem comum. Difícil ter que ensinar as coisas, viu? Difícil ter que ensinar coisa para quem já deveria saber. Agora me diz uma coisa, Dom Luiz Guedes, sobre esse padre Jaime Kroll. Você acha que o Partido dos Trabalhadores promove o bem comum e defende os valores da igreja? Você acha que por isso esse padre Jaime pode fazer política partidária? O Haddad tem 32 processos nas costas. Se ganhar, provavelmente vai sofrer o impeachment. Ou, se ganhar, pode até nem assumir. E viva o Partido Comunista do Brasil! Fora que ele é um socialista e amigo de presidiário. Fica lá tomando conselho do Lula. Ele não vai governar. Quem vai governar vai ser o Lula. Eu não fiquei mais radical. Apenas fiquei mais maduro. O Partido dos Trabalhadores historicamente apoiou mais de 7 ditaduras no mundo. Eu não vou dizer todos aqui para não perder tempo. Só pesquisa na internet depois. Que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Defende o aborto. Aí você vai dizer, não, mas isso não está explícito no programa do PT que eles defendem o aborto. Ah, não? Faça o trabalhinho de pesquisa. Entre lá no programa de governo do Partido dos Trabalhadores e veja que eles irão promover e facilitar o Plano Nacional de Direitos Humanos 3. E o que é que diz o Plano Nacional de Direitos Humanos 3? Diz lá, em 2 itens, que eles vão promover o aborto. Ontem eu estive na CNBB com o Dom Leonardo e o que a Igreja Católica pede é tão simples de fazer que é impossível nós não concordarmos com o que está sendo dito. Preservar a vida. Promover o aborto, saúde pública do aborto. Preservar a vida. Aborto para todo mundo. Aborto. Preservar a vida. E outro, o Plano Nacional de Direitos Humanos 3 vai promover gênero. Coloca lá no Plano Nacional de Direitos Humanos a palavra gênero, você vai ver gênero em tudo. Em tudo. Muito gênero. Kit gay para todo mundo. Ô, Dom Luiz, isso é promover o bem comum da igreja? Ah, você vai dizer, mas o Haddad não é comunista? Não. Escuta aqui, veja esse vídeo aí da Glaze e do Haddad gritando: e viva o Partido Comunista do Brasil! 1, 2, 3, 4, 5 mil! E viva o Partido Comunista do Brasil! Você pergunta se ele renegou o comunismo? Se ele renegar o comunismo, ele tem que expulsar a Manuela Dávila, se expulsar do partido e renegar todos os livros que ele escreveu defendendo a União Soviética, o socialismo e a escola de Frankfurt, que ele disse que é adepto. Olha aqui, chega dessa história. Teologia da Libertação, meu amigo, já foi condenada em 6 de agosto de 1984 na instrução da Congregação para a Doutrina da Fé, chamada Libertatis Nuntius. Entre lá no site do Vaticano, coloque e leia esta carta. Pare de balela. Quem defende a teologia da libertação não segue a igreja. Pilantra, traidor. Ah, você não vê que eu tô gravando?
E não me venha com essa de que o cara é comunista, socialista e pode ser católico, é mesmo? Renegando os ensinamentos da igreja? Você tá de brincadeira comigo, rapaz? Não, peraí, tem mais. O padre deu comunhão pra Manuela Dávila, que não é cristã, que é ateia. Ela falou que não é cristã e depois mentiu que era cristã, não católica, pra poder comungar e ganhar votinho. Você acha que brasileiro é trouxa? Eu sou cristã. Brasileiros que não são cristãos, como eu, né? Com a minha religião, que é o cristianismo. Brasileiros que não são cristãos, como eu, né? Isso foi um sacrilégio. Sacrilégio botar o corpo de Jesus na boca de um excomungado porque renegou a fé ou na boca de um não católico batizado? Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos. Olha, só mais uma observação aqui a respeito desse uso político da igreja. Quando houve aquela reunião do Haddad com o secretário-geral da CNBB, o Dom Leonardo Ursteiner, eu vou dizer pra vocês o que eu acho que foi tramado nos bastidores. Pelo menos é o que os meus passarinhos que andam pelo Brasil me contaram. Primeiro é importante lembrar que a CNBB não fala pelos católicos do Brasil, não fala pela Igreja Católica e não fala pelos bispos. Dom Leonardo Ursteiner fala simplesmente em seu nome. Ele não fala em nome da CNBB. Ele não representa a CNBB, tá entendendo? Mas vamos lá. O que eu acho que eles fizeram nessa reunião é começar a fomentar uma divisão entre católicos e protestantes. Protestantes com Jair Bolsonaro e os católicos com o Haddad. Mentira, isso é mentira. Padres e bispos, muitos apoiam o Bolsonaro. Muitos católicos apoiam o Bolsonaro. Tem até um movimento aí, católicos com o Bolsonaro. O Bolsonaro assinou um termo de compromisso com os valores católicos, assinou, isso aí foi público, mas o Haddad saiu criticando o Edir Macedo, que tem que ser criticado em muitos aspectos, mas ele coloca todos os fiéis juntos, critica todos os protestantes a uma só vez. Sabe o que é o Bolsonaro? Vou dizer para vocês o que é o Bolsonaro. Ele é o casamento do neoliberalismo desalmado, representado pelo Paulo Guedes, com um fundamentalismo charlatão do Edir Macedo. E aí ele quer dizer então que os protestantes são tudo dinheirista, são tudo ladrão, junto com o Edir Macedo, com todos os pastores são ladrões, por causa que o Edir Macedo faz aquelas maracutaia. Não, aí todos os católicos são santinhos, são maravilhosos, vão ficar com o Haddad. Negativo, seu Haddad. Os únicos católicos que estão com você são católicos ou idiotas, porque acreditam nas ideias do PT, ou porque tem interesse feito esse padre comunista, esse Jaime Crow. Não. Os católicos de bem e os protestantes de bem, os brasileiros de bem, estão com o Bolsonaro, não estão com você não, viu, seu Haddad? Seu pau mandado de presidiário. Nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Ao meu ver, o que o PT está querendo fazer junto com o seu Dom Leonardo da CNBB, que é um comunista, eles estão tentando dar uma ideia de que existe um apoio popular para o Haddad para justificar a fraude nas urnas. No meu entendimento é isso que está acontecendo. Isso que o senhor fez é pecado, viu? E para finalizar, o Haddad está dizendo que nunca fez esse negócio do kit gay. Eu tenho que repetir que o senhor criou o kit gay. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ele é um grandíssimo mentiroso. Fez sim. Tanto é que a revista Veja, que deve estar recebendo um dizinho por fora, mudou o nome de uma reportagem de 2011 que dizia: kit gay será reformulado e lançado até fim do ano, diz Haddad. Aí você vai entrar no site da Veja para procurar o que aconteceu com o título da matéria. Está com outro nome. Tá lá dito: governo Dilma, : kit gay será reformulado e lançado até fim do ano. Aí você entra na matéria, tem lá uma observaçãozinha pequenininha lá escrito: esta matéria, publicada em maio de 2011, foi atualizada no dia 13 de agosto de 2018, portanto agora, para a inclusão no título da expressão governo Dilma. Mas não disse que era na exclusão do negócio do nome do Haddad. Ou seja, estão protegendo o Haddad porque ele promoveu o kit gay. Sim. Então, por favor, seu Dom Luiz Guedes, tome medidas mais drásticas por causa desse padre. Você, fiel de Campo Lindo e região Jardim Ângela aí de São Paulo, tome medidas, vá lá cobrar o bispo para ele tomar uma medida. Vão em grupo, liguem, vão, atormentem, precisa ter pressão popular, rapaziada. E você, católico, tem a obrigação de manifestar o seu voto público para a gente dar esta voz para os católicos que estão querendo se demonstrar. Os padres que não podem porque são perseguidos por bispo comunista, e o bispo não pode se manifestar porque a CNBB é comunista. Ou pelo menos a cúpula da CNBB é comunista. 1, 2, 3, 4, 5 mil! E viva o Partido Comunista do Brasil!